Olá, sou eu novamente. Eu espero que você esteja bem. Eu vim falar nesse vídeo, né, qual a importância, sobre a importância do porquê que a gente precisa estudar a Bíblia, né? Lá em Oséias 6,6, né, Deus fala que Ele quer, né, mais conhecimento de Deus do que holocaustos, né? Então, o principal motivo, né, e razão para a gente estudar a Bíblia é conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus porque é Deus que é a nossa vida, é o que nos sustenta todos os dias. Então a gente precisa conhecer a Ele. Jesus fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida e que se não for por Ele ninguém chega a Deus. E a gente precisa conhecer Jesus também. É importante entender como Jesus era, né? Tem pessoas que falam muito, mas a gente precisa ser igual a Jesus, né? Mas como ele era, né? Quais eram as atitudes dele? Como ele falava? Como ele se portava? Como ele era em pessoa? Como era a pessoa dele? Para que a gente possa imitá-lo, né? Como a gente imitar alguém que a gente não conhece. E também um outro ponto importantíssimo é não ser enganado pelos falsos profetas. Hoje em dia, né, no nosso tempo, né, como antigamente também já tinha, porque lá em 2 Pedro 2,2, se você for lá, né, você pode abrir aí, em 2 Pedro 2,2 fala sobre os falsos mestres, né. Naquele caso, eram os falsos mestres de antigamente, mas hoje também, se a gente olhar bem, se a gente ler lá 2 Pedro 2,2, é a mesma coisa, os falsos pastores, eles são a mesma coisa, exatamente como está na Bíblia. Então, a gente entender a Bíblia, a gente conhecer a Bíblia, a gente não vai ser facilmente enganado, porque a gente conhece. Então, quando o cara ele vinha, ou a mulher, ou a pessoa em si, ela vir falar pra gente algo que está totalmente contra a Bíblia, que está distorcido da Bíblia, a gente vai saber, porque a gente tem um entendimento, a gente tem um conhecimento. Então, é muito importante a gente entender a Bíblia, né, realmente a história, entender como que as coisas funcionavam na época, para que a gente não venha ser enganado, porque infelizmente muita gente está sendo enganada por vários falsos pastores, que como antigamente existia, hoje também existe, né? E um outro ponto também é o discernimento, né? O discernimento é conseguir discernir as coisas, discernir as pessoas, discernir o que as pessoas falam. Porque se a gente tem entendimento da Bíblia, a gente não vai ser enganado em momento nenhum. Então, conhecer a Deus e não ser enganado, né? Para que a gente consiga sempre viver em obediência da forma que Deus ele quer que a gente viva, para que a gente possa alcançar o que a gente tanto almeja, que é o céu, né? Eu sei que as coisas aqui estão bastante complicadas, o mundo, quando a gente olha para o mundo, chega a dar uma tristeza. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que tá o coração de Deus, olhando o mundo da forma que tá, sabe? Mas o que a gente pode fazer é estudar a Bíblia, entender, fazer o que Deus ele pediu pra gente fazer, conhecer a Ele. E para conhecer a Deus, é preciso estudar a palavra que Ele deu, tá? Então é isso que eu queria trazer. Até o próximo vídeo.